aí, gente, vamos iniciar mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai estudar razão, dar início ao estudo de razão. O que vem a ser razão? A palavra razão quer dizer ratio, que significa divisão ou então número racional. E ela serve basicamente para comparar duas grandezas. Ah, mas como é que é isso? Coloquei aqui um exemplo para a gente entender melhor o que é razão. Na tabela abaixo está os dados de produção de uma determinada fábrica de parafusos. Qual será a razão entre as grandezas? Bom, tem aqui uma tabela onde de um lado está a grandeza tempo e do outro a grandeza número de parafusos que foi produzido nessa empresa. Então eu tenho que em 1 minuto foi fabricado 10 parafusos. Em 2 minutos, fabricado 20. Em 4 minutos, fabricado 40. Você percebe que existe alguma relação entre essas duas grandezas. Por quê? Porque se 1 minuto fabrica 10, quando eu dobro o tempo, foi para 2 minutos, o que vai acontecer com os parafusos? Também vai dobrar. Então, a gente pode ter uma relação entre essas duas grandezas, e essa relação é chamada de razão. Vamos na prática como é que funciona, vamos ver. Primeiro, se eu fosse formar qual é a razão dessas duas grandezas. Na primeira eu teria 1 minuto de tempo para 10 parafusos. Então a gente escreve dessa forma a razão. 1 para 10. Ou também a gente pode escrever 1, 2 pontinhos e o 10. Que a gente lê 1 está para 10. Quer dizer que a cada minuto eu fabrico 10 parafusos. E as outras razões podem ser escritas assim: 2 está para 20. Que se eu fosse simplificar, ó, se eu fosse dividir por 2, ia dar 1 sobre 10. E a mesma razão. Assim também como o 4. A terceira razão aí, ó, 4 está para 40. Se eu simplificar por 4, nós vamos ter 1 sobre 10. Vamos ter 1 sobre 10. Então, dessa forma, a gente escreve uma razão. A gente representa uma razão entre duas grandezas. Tá bom? Também, a gente pode perceber que quanto mais eu aumento a grandeza tempo, está aumentando o tempo, o número de parafusos também está aumentando. Mas ele não está aumentando de qualquer maneira. Ele está obedecendo a uma regra, uma proporção. Se eu dobro o tempo, eu dobro o parafuso. Se eu quadruplico o tempo, eu quadruplico o número de parafusos. Não necessariamente só porque aumentou, ele aumenta de qualquer forma. Ele existe uma proporção, uma regra de aumento que é chamada dessa razão. Sempre vai obedecer essa razão. De 1 para 10. No exemplo 2. Para fazer um suco de cajá utilizando uma polpa comprada no supermercado, recomenda-se colocar 100 ml de polpa em 200 ml de água. Qual a razão entre polpa e água nessa receita? Então, para fazer essa receita, qual é a razão que eu vou utilizar? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar também: sempre a grandeza que você se refere primeiro, ela é chamada de antecedente. E a segunda grandeza é chamada de consequente. No nosso caso, primeiro vai ser a polpa e depois a água. Temos que tentar observar sempre essa ordem, para que não dê erro na nossa razão. Então temos o seguinte: antecedente é a polpa. Eu tenho que colocar 100 ml de polpa. Então nossa razão vai ser 100 para 200 ml de água. É a nossa segunda grandeza, que é o consequente. 200 ml de água. Então, simplificando essa razão, eu posso dividir por 100 para fazer só uma vez, não é isso? E aí nós vamos ter 100 dividido para 100 dá 1, 200 para 100 dá 2. Então, nossa razão vai ser de 1 para 2. Podemos escrever das duas formas. E agora a gente vai entender um pouco sobre proporção. O que vem a ser uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões.
como é que funciona isso? Eu tenho duas razões. A está para B, C está para D. Fazendo a igualdade entre elas, existe uma propriedade que diz que se eu multiplicar o meio por extremos e o resultado continuar igual, eu vou ter uma proporção. Então, eu vou fazer o teste de acordo com essa propriedade, para verificar se é ou não uma proporção, se forma uma proporção. Então, sempre eu vou pegar o meio por extremos, né? Meio por extremos. Nesse caso, vai ser A vezes D, tá aqui. Tem que ser igual a B vezes C. Aí eu coloco. Se quando colocar os números aqui continuar igual, verdadeiro, nós teremos uma proporção. Então, para verificar se tem uma proporção, você faz esse teste, multiplica meio por extremos e observa o resultado. Deu igual é uma proporção, deu diferente não é proporção, não forma uma proporção. Vamos ver aqui exemplos com números. Eu tenho duas razões aqui e coloquei que são iguais. Vamos verificar se elas formam uma proporção. 2 está para 3, 10 está para 30. Será que é uma proporção? Será que forma uma proporção? Vou fazer o teste. Vou multiplicar meio por extremos. Então eu vou ter 2 vezes 30 igual a 3 vezes 10. 2 vezes 30 vai dar 60. E 3 vezes 10 vai dar 30. Deu igual o resultado? Não. Deu diferente. Então, aqui não forma proporção. Então, nós não temos uma proporção nesse primeiro exemplo. No segundo, 3 está para 7, 15 está para 35. Será que são iguais? Será que formam uma proporção? Vamos multiplicar cruzando. No meio vai ter 3 vezes 35, é igual a 7 vezes 15. Aí você vai fazer os cálculos, vamos lá, fazer aqui em cima, 35 vezes 3, vai dar 15, leva 1, 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Primeiro lado deu 105, e os 15 vezes 7, fazer aqui, 15 vezes 7, 7 vezes 5, 35. Boto o 5, levo o 3. E 7 vezes 1, 7. 7 mais 3, 10. Deu 105. Então, você observa ó, que os dois lados deram igual. Então, aqui, sim, forma proporção. Forma proporção. Deu igual, deu certo. No exemplo 3, os números 2 e 5 são proporcionais a 8 e 20. Então, a gente vai observar essa ordem. A gente vai primeiro formar a razão. 2 está para 5, ó, 2 e 5. 2 sobre 5. Será que é igual a 8 sobre 20? 8 sobre 20? Você verifica. Multiplicando meio por extremos, como foi explicado, né? 2 vezes 20. Verificar se é igual a 5 vezes 8. 2 vezes 20 dá 40. E 5 vezes 8 dá 40. Ok. A resposta é sim. Forma uma proporção. E no exemplo 4, 10 para 20, 4 para 6. Meio por extremos. 10 vezes 6 é igual a 20 vezes 4. 10 vezes 6, 60. 20 vezes 4, 80. Deu diferente. Então, nossa resposta seria não. Está errado. Então, dessa forma, você verifica se há uma proporção entre duas razões. Beleza?